Boa noite, amados irmãos. Paz do Senhor para todos, que todos estejam com saúde, é o meu desejo. E estamos alegres mais uma vez, podemos estar aqui na casa de Deus. E isso é que é importante para a gente, poder estar cultuando o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso. Nesta noite nós separamos um texto relativo a um grande servo do Senhor, o rei Davi. E nós vamos ler no livro dos Salmos, o Salmo 142, que fala de um episódio na vida deste grande servo de Deus. Como diz a Bíblia, um homem que foi segundo o coração de Deus. Não perfeito, mas um homem segundo o coração de Deus. E diz assim o texto que se encontra em Salmos 142, do verso 1 ao 7. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei eu e disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Amados, Davi escreveu este salmo quando ele estava refugiado em uma caverna. Rei Saul estava procurando matá-lo. Havia uma legião de soldados atrás dele. Numa destas caravanas, o rei Saul saiu com 3.000 homens à busca de Davi. E ele escreveu este salmo, diz uma anotação aqui na nossa Bíblia, que é Salmo de Davi, escrito quando ele estava foragido dentro de uma caverna. E ali ele não tinha nem para onde olhar, olhava para as pedras e viu a situação que estava. E clama ao Senhor para que o Senhor olhasse para ele, porque os inimigos dele eram muito mais fortes do que ele. Irmãos, diante desta oração de Davi, deste clamor sincero dele, eu esperava, poxa, Deus vai dar a Davi um mesmo tanto de soldados que tem Esaú. Ou vai dar a Davi agora superpoderes para ele derrubar todos os soldados do rei. Não. Veja a companhia que Deus providenciou para Davi, quando nós vamos lá para o texto que fala da situação em que ele estava. Lá em 1 Samuel 22, 1 e 2 diz assim, então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. A bênção muitas vezes está ao nosso lado, e nós não conseguimos enxergar. E Deus colocou na mão de Davi, naquele momento, a ferramenta. E veja que ferramenta, irmãos, para lutar contra o rei, para lutar contra legiões de soldados.
ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, homem endividado, homem de espírito desgostoso, seja, só pessoas que estavam no sufoco. E o verso 3 diz, e ele passou a ser chefe desse povo aí. E nós pensamos, né? Homens sem treinamentos, homens sem armas, sofisticadas naquela época, né? Homens desgostosos, tristes, endividados, apertados, perseguidos. E Deus falou a Davi, tem que fazer com esses aí, é isso aí que você tem. A bênção é essa. Irmãos, eu trago isso para a nossa realidade e muitas vezes nós olhamos e falamos assim, poxa, aquele outro irmão tem um apartamento bom, o outro tem uma casa bonita, o outro tem um carro espetacular, o outro tem um helicóptero, o outro é pastor de uma igreja com milhares de pessoas, aquela outra igreja tem som, aquela outra igreja tem grupos, tem coral, tem muitos instrumentos, tem tantos recursos. E na nossa própria vida nós olhamos, poxa, meu vizinho até que é ímpio, tem tantas coisas, possui tantos bens, ele não serve a Deus. E às vezes a bênção está ao nosso lado. Deus abençoou Davi com aqueles 400 homens desvalidos, para que ele trabalhasse aquelas vidas e ali, naquele sufoco que Davi estava, começou a trilha, começou a jornada rumo ao trono de Israel. Ali começou. Quando ele fez aquele clamor ao Senhor, o Senhor deu a ferramenta a ele. Há uma bênção dentro da sua casa. Há uma bênção bem ao seu lado. Davi tomou posse. Ele podia ter dito àqueles homens, olha, eu já estou numa furada tão grande, eu já estou num sufoco tão grande, que eu não quero saber de problema aqui comigo não, voltem para onde vocês quiserem. Aqui não dá, como é que eu vou ficar com vocês? Eu vou me afundar mais ainda. Não, mas ele não falou isso. A Bíblia diz, e eram com ele uns 400 homens. E foi-se Davi dali a Mispá dos Moabitas. E disse ao rei dos Moabitas, deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi tratou de colocar no canto seu pai, sua mãe já velhos, e com os seus homens, ele se fez chefe deles. Ele se fez chefe deles. E começou a orientar aqueles homens e começou a sua jornada rumo ao trono de Jerusalém. Irmãos, às vezes achamos que temos pouco. Achamos que nossas coisas não valem nada. São muito insignificantes. Mas lembre-se, foi Deus que te deu para você trabalhar, para você organizar, para você ser vitorioso. Não despreze o que Deus te deu. Assim fez Davi. Tornou-se chefe daqueles homens desvalidos, daqueles homens que estavam endividados, desgostosos, tristes, desamparados, desanimados. Ele tornou-se chefe deles. Torne-se chefe de tudo que Deus te deu. Torne-se chefe, torne-se organizado. Ponha tudo em formatura. Organize tudo que Deus te deu. Às vezes nós saímos desprezando as bênçãos. Isso aqui não presta para nada, vou jogar fora. Mas lembre-se, foi Deus que te deu.
Davi começou a ganhar a batalha, começou a ser um vitorioso quando ele tomou posse da bênção. Juntou-se a eles homens que aos olhos dos outros não valiam nada. Já diz texto bíblico, um chavão, que o muito sem Deus é nada e o pouco com Deus é muito. Quantos têm tanto ouro, quantos têm tanta moeda, quantos têm tantos bens, mas não dá as gargalhadas que você dá, mas não é feliz como você é. Valorize as bênçãos do Senhor. Valorize seu esposo, valorize sua esposa, valorize seu filho, valorize seus animais de estimação, valorize sua casa, por mais simples que seja, valorize seu meio de transporte, por mais simples que seja, e sempre olhe para ele, olhando também para o céu. Foi Deus que me deu. Quando somos fiéis no pouco, quando somos fiéis com as coisas simples que temos, Deus reconhece, ele já pode, ele já tem qualificações para ter posse de coisas complexas, de coisas mais abundantes. Naquele momento foi o olhar que Deus teve para Davi. Esse homem está preparado para liderar legiões, está preparado para liderar o povo de Israel, está pronto para liderar um reino enormemente grande. E Davi, antes de morrer, ele não viu a construção do templo, mas diz que quando ele clamou o povo, vieram riquezas enormes que deram depois para seu filho Salomão erguer o templo. E é assim. Deus viu que ele estava preparado naquele instante de angústia, naquele momento que ele valorizou aquilo que era insignificante aos olhos dos críticos, aos olhos de qualquer pessoa daquele tempo. Que o Senhor nos abençoe e nos amadureça a cada dia para enxergarmos a bênção que está ao nosso alcance, à nossa mão, à nossa esquerda, à nossa direita. Que o Senhor nos abençoe. Que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, estejam com todos nós agora e para todo sempre. Amém. A nossa irmã Ana estará encerrando o culto desta noite com oração ao Pai. Que o Senhor nos abençoe. Amém.